Mas será que nós somos o que os outros pensam de nós? Será que somos quem nós pensamos que nós somos? Será também? Ou será que tudo isso não passa de rótulos que nós impomos a nós mesmos ou que, de alguma maneira, a gente compra de outras pessoas? Você é introvertido, desleixado, muitas vezes burro, preguiçoso, frio, insensível, dramático. A lista não tem fim. Isso não reflete nem de longe o que é a nossa essência, e o autoconhecimento diz respeito a isso, tá? Conhecer a sua essência, e isso se aplica para algo que vai além da matéria. Sabe, querido ouvinte, muitas vezes as pessoas ao nosso redor criam imagens sobre quem somos baseadas nas suas próprias percepções, crenças e experiências. Mas será que nós somos o que os outros pensam de nós? Será que somos quem nós pensamos que nós somos? Será também? Ou será que tudo isso não passa de rótulos que nós impomos a nós mesmos ou que, de alguma maneira, a gente compra de outras pessoas? As pessoas costumam atribuir rótulos umas às outras com base em comportamento, em aparência, crenças, escolhas de vida. E esses rótulos não passam de simplificações que, no final das contas, não refletem a totalidade de quem nós somos. Você é introvertido, desleixado, muitas vezes burro, preguiçoso, frio, insensível, dramático. A lista não tem fim. Isso não reflete nem de longe o que é a nossa essência, e o autoconhecimento diz respeito a isso, tá? Conhecer a sua essência, e isso se aplica para algo que vai além da matéria. Por isso, o nosso convite de hoje é o seguinte: fica com a gente até o final do programa para entender o que de fato é autoconhecimento e como chegar a essa condição de vida que gente, é libertadora. Mas, Eliane, me diz uma coisa: nós somos aquilo que os outros pensam de nós ou nós somos aquilo que nós mesmos pensamos de nós? Então, não somos nem uma coisa nem outra. Como você disse, as pessoas atribuem rótulos às outras por uma observação superficial, que fazem a partir dos seus comportamentos, da aparência ou das escolhas de vida da outra pessoa. E essa observação passa por uma peneira que é formada pelas crenças e outras influências de quem rotula, ou seja, da pessoa que coloca o rótulo. Porque a análise dela partirá, como disse, a partir daquilo que ela acredita. E essa análise sempre será feita a partir do mundo que ela vive, como alguns dizem, da bolha onde ela está inserida. Então, a mente humana é influenciada por crenças limitantes, por traumas, por influências culturais, sociais e principalmente por influências religiosas. E tudo isso nos dará uma visão distorcida sobre os outros e principalmente sobre nós mesmos. E como isso acontece? Superestimando ou subestimando nossas capacidades, a nossa força, a nossa potência. Uma pessoa que cresceu ouvindo que não tem talento pode passar a vida acreditando nisso, sem perceber que suas verdadeiras habilidades nunca foram exploradas. O potencial da pessoa está lá. Ela pode realizar grandes coisas, mas ela se define como alguém sem criatividade, alguém incapaz de realizar o que deseja, simplesmente porque internalizou a ideia que colocaram nela. E o pior, gente, ela não sabe disso. Percebe a importância do autoconhecimento? Os pensamentos são influenciados por padrões sociais e crenças, mas é o sentir com o coração que nos conecta com a nossa verdadeira essência. E tem também aquela pessoa que pode se apresentar como segura, como confiante, mas se no fundo ela sente medo, se no fundo ela é insegura nas suas decisões, isso vai revelar a essência dessa pessoa e não a imagem com que ela se apresenta na vida. Sim, né? Muitas vezes essas pessoas chegam a ser arrogantes e autoritárias, mas na verdade não adianta ela se fazer, né, de segura e confiante, porque as pessoas percebem nela o medo e a insegurança. E isso acontece porque somos seres energéticos, capazes
captamos a energia um dos outros. Então, se a pessoa tem acontecimentos em sua vida que mostram um padrão de validação, né, um padrão de exclusão e não pertencimento, embora ela acredite que é segura e confiante, ela vai questionar, né, ela vai ficar indignada por que as coisas não fluem para ela. No entanto, gente, é a energia do medo e da insegurança que estão comandando o seu padrão na vida. Por isso, novamente, há necessidade de se autoconhecer. O que sentimos internamente impacta nossas escolhas e atitudes muito mais do que as palavras ou as aparências. E é interessante a gente perceber que os sentimentos, eles não definem a gente só no agora, né? Eles definem também, eles contam também a nossa história e indicam o nosso potencial de transformação, apontam para o futuro, né? Os nossos sentimentos atuais refletem experiências que nós vivemos. Se alguém tem dificuldade de confiar nos outros, pode ser resultado de relações anteriores que geraram algum nível de decepção. O que a gente sente hoje direciona também as nossas atitudes e relacionamentos futuros. Se nós cultivamos sentimentos de gratidão, isso se reflete nas nossas ações diárias. O modo como nós lidamos com os nossos sentimentos vai determinar a nossa evolução. Alguém que aprende a transformar ressentimento em aprendizado constrói um futuro mais leve e mais equilibrado. Desde a infância, gente, nós somos moldados por expectativas externas, que na maioria das vezes vêm da família, da escola ou da sociedade. E muitas vezes nós aprendemos a buscar a validação fora da gente. Isso torna a autoaceitação um verdadeiro desafio, porque obriga a pessoa a romper com esses padrões impostos e abraçar quem ela realmente é. E isso, gente, não é nem um pouquinho fácil de fazer. É isso mesmo. Ao aceitar a nós mesmos, nos libertamos das opiniões alheias. E como eu posso me aceitar? Gente, olhando internamente, conhecendo, né, minhas sombras, minhas limitações, os meus talentos, os meus potenciais. Questionando padrões na minha vida. Perguntando para que estou fazendo determinada escolha. Caso contrário, corremos o risco de viver sob o controle de expectativas externas, nos afastando da nossa verdadeira essência. E isso torna você emocionalmente dependente do outro. Isso te prende a padrões e valores que podem não fazer sentido para você. E você, o que acontece? Se torna refém das escolhas dos outros. E é importante dizer que isso não significa que a gente tem que viver isolado, tá, gente? A autoaceitação não significa isolamento, mas sim o equilíbrio entre respeitar a si mesmo e respeitar os outros. A gente pode viver conforme os nossos valores sem desmerecer os costumes de ninguém. Muita gente evita ser autêntica por medo de rejeição, sabia? Colocam máscaras para poder pertencer, seja na família, nos grupos sociais, no trabalho. Só que viver conforme a nossa verdade atrai conexões mais genuínas, com pessoas que realmente nos aceitam tal como nós somos. Muitas pessoas vivem sobre a constante preocupação sobre como elas são vistas pelos outros. Esse estado de alerta impede essas pessoas de agir com espontaneidade e autenticidade, porque as suas decisões passam então a ser guiadas pelo medo do julgamento externo. Basear a sua autoestima pela opinião dos outros é muito preocupante. Seu estado emocional fica abalado, você fica volúvel, você se distancia cada vez mais de você mesma. Sua capacidade de percepção e de escolha diminui muito. Tudo porque você está acreditando mais na opinião do outro do que em você mesma. Ou seja, você só se sente valorizada quando o elogio vem de fora. E se sente inferior diante de críticas e rejeição. Percebe como o que vem de fora te influencia? E o mais preocupante, gente, é que esse padrão vai se concretizando. Você passa a ter quadros de instabilidade emocional e isso gera vários tipos de transtornos emocionais. Por quê? Porque você passa a acreditar em tudo que vem de fora, do externo. Então, a busca constante por aprovação externa esconde uma insegurança profunda, causada, sim, por inúmeros fatores que estão escondidos lá no seu inconsciente. Então, quando uma pessoa sente necessidade de agradar os outros a todo custo, isso revela muito da vida que ela teve, pois existe nela um vazio interno muito grande,
onde a própria percepção de valor é ilusória, é frágil. E tentar se moldar a opinião alheia é um esforço inútil, tá, gente? Porque a gente Nunca dá nunca vai certo. conseguir controlar a forma como os outros veem a gente. O desejo de ser visto como alguém perfeito diante dos outros gera uma exaustão emocional muito grande, né? Além disso, por mais que alguém tente manter uma imagem impecável, sempre haverá aquele que vai te criticar, Nunca vai agradar todo mundo, né? que vai ver os Nunca. seus defeitos, não Uhum. tem jeito. Embora a esfera intelectual seja útil para compreender o que a gente sente, ela também pode servir como um mecanismo de defesa, sabia? Um mecanismo de defesa para evitar lidar com essas emoções que estão lá no fundo do seu subconsciente. A gente falou disso aqui no programa passado. Sobre os mecanismos de defesa, né? Em especial, nesse caso, a gente se refere ao mecanismo de defesa da racionalização. Para essas Exato. pessoas, tudo é no racional, tudo tem uma explicação. Isso é um instrumento de E defesa. quando você busca, quando você tem uma explicação, você está já no padrão, na crença que você, né, criou ali como estrutura para sua vida. Então, muitas vezes, racionalizamos nossos sentimentos para nos proteger de verdades que nos incomodam. E essa racionalização nada mais é, como o Edgar falou, um mecanismo de defesa do inconsciente. Então, nossa verdadeira identidade não está na opinião dos outros, nem nas narrativas que criamos sobre nós mesmos, porque essas narrativas também são fundamentadas na opinião dos outros. Começa a perceber quem você é, se identificar como quem você é lá na infância. Como o Edgar falou, é lá na infância que nós nos moldamos. Mas a verdadeira identidade está naquilo que sentimos, né? Naquilo que nós percebemos do nosso ser. O nosso espírito, gente, armazena todos os registros das nossas vidas passadas. Na verdade, não se trata, né, nem de vidas passadas, porque a vida é uma só. Nossa vida é linear. O que temos no caminho é que são marcados, né, pela dimensão do tempo, que são os marcos das encarnações e dos desencarnes. O fato é que tudo aquilo que nós já vivemos deixou uma marca no nosso espírito. Então, todos os nossos sentimentos e emoções são registros profundos da nossa alma, do nosso espírito. E isso vai revelar nossa história emocional e nossa capacidade de despertar para a consciência maior. Os sentimentos são indicadores do nosso desenvolvimento ao longo do tempo. O que sentimos hoje reflete experiências passadas e influencia nossas escolhas aqui no presente. E essas escolhas feitas no aqui e agora é que vão impactar o nosso futuro. Então, se você não olhar para dentro de si, ressignificar aquilo que tem que ser ressignificado, aquilo que não faz mais sentido para a sua vida, você vai continuar criando o futuro como o seu passado, como o que você está vivendo hoje, exatamente igual. Uma pessoa que sente gratidão pela vida, geralmente, ela cultivou essa percepção ao longo dos anos. Em contrapartida, alguém que sente rancor por estar preso a mágoas antigas, às vezes até mágoas de vidas passadas, esses sentimentos vão impactar a vida dessa pessoa negativamente, né? Esses sentimentos, eles moldam as decisões que cada um tomará e os caminhos que cada um vai seguir, né? Aí o que acontece? O eu aqui, do aqui e agora, né, a personificação, né, da Eliane de Edgar, vai racionalizar nossas questões sem olhar para esse interno, sem olhar para a nossa alma, para o nosso espírito. E é aí que muitas vezes nos perdemos, né? E outra coisa que interfere na nossa capacidade de se autoconhecer é o que a sociedade chama de reputação. Essa é duro, viu? Reputação, gente, nada mais é que a ideia de ser avaliado e julgado por um grupo social. No entanto, a reputação é relativa. O que é considerado bom ou moral em um ambiente, uma sociedade ou numa cultura, pode ser visto de forma totalmente contrária ou de forma negativa em outra. E o autoconhecimento é exatamente o contrário disso, é o oposto disso, né? Enquanto a reputação está sujeita a opiniões instáveis da sociedade, porque ora é uma coisa, ora é outra, né? A consciência, ela se alinha a princípios muito mais elevados e permanentes. Portanto, valorizar a própria consciência significa agir de acordo com os seus valores internos, independentemente do que está acontecendo fora, independentemente dos julgamentos externos. Ao invés de viver preocupado com a sua reputação, a gente deve focar na integridade das nossas essências, das nossas consciências, na autenticidade dos nossos sentimentos. A sociedade pode mudar de opinião sobre nós a qualquer momento.
E isso vai acontecer porque tudo na sociedade é mutável. Mas a verdade do que sentimos e a coerência com os nossos valores íntimos, valores internos, são que vão realmente definir a gente. Exatamente. Basta, né, a gente olhar um pouquinho para a história da humanidade e ver o quanto que mudou, né? Hoje, o que não é tolerável, antigamente se tolerava, né? Queimar pessoas na fogueira era uma diversão. Mas hoje, né, a sociedade não tolera isso. A gente houve essa mudança, né? Tanto na sociedade como em nós mesmos. Já tem uma outra consciência. E Jesus é um exemplo excelente para ilustrar tudo isso. Agindo de forma totalmente contrária às regras sociais da época em que viveu, Jesus sempre demonstrou respeito e empatia pelos excluídos, pelos discriminados. Ele ofereceu, gente, a sua atenção igualmente a todos, independentemente de classes sociais. Jesus tratava homens e mulheres igualmente. Ele tinha relacionamento com ladrões, prostitutas, com adúlteras, cobradores de impostos, doutores da lei, camponeses, pescadores. Veja a diversidade. E Jesus agia assim, sem fazer absolutamente nenhum tipo de julgamento sobre essas pessoas. Por quê? Porque ele conhecia a pessoa profundamente. Ele conhecia a pessoa na sua essência. Então, Jesus deixou claro que para Deus, para o universo, não há eleitos, não há pessoas especiais. Todos, gente, todos somos iguais, porque para Jesus o reino dos céus é uma conquista comum a todos que estão dispostos a mergulhar para dentro de si e encontrar Deus, encontrar o reino, né, esse reino do céu, onde a única lei, gente, é o amor. O amor a si mesmo, primeiramente, e o amor ao próximo, como já falamos aqui, amar a si mesmo não é egoísmo, é altruísmo, porque você precisa primeiro se amar, fazer essa busca no autoconhecimento que a gente está falando, colocar luz nas suas sombras, ressignificar aquilo que tem que ser ressignificado, para depois poder amar o outro, depois poder olhar para o outro e de forma muito mais empática, muito mais conectada. Então, o autoconhecimento, gente, é constante. Ele é constante e eterno. E por que ele é eterno? Porque o nosso espírito nunca para de despertar para a verdade. A cada segundo somos outra pessoa, porque despertamos para algo. E isso, gente, é constante. Então, novas percepções, novas habilidades, novos valores, novos princípios. O espaço é infinito. As possibilidades do universo estão disponíveis para todas e para todos. A jornada é interna, mas a transformação, gente, é para o mundo. Começa primeiro em você e se expande para o todo. Isso é autoconhecimento. E impacta todo mundo porque, à medida em que você se transforma, você vira modelo para outros também, né? Forma uma cadeia. E enquanto nós estivermos presos às limitações da vida, a gente não abre espaço para essa transformação, que é fundamental para que a gente possa tornar o mundo um lugar cada vez melhor para viver. Né? Exatamente. Como eu falei, amar a si mesmo exige, gente, autoconhecimento. E esse autoconhecimento, autoconhecer, é em todas as dimensões do nosso ser. Não é só esse ser aqui da matéria. Não é só com a Eliane e com o Edgar materializado, encarnado. Mas é o nosso ser, a nossa alma em todas as dimensões. Isso é se autoconhecer. Né? É começar a perceber essas percepções, essas habilidades que é do espírito, né? Característica do espírito. E é pré-requisito para que a gente possa fazer, né, aquilo que foi o maior ensinamento de Jesus, né? Amar a todo mundo, porque se você não se autoconhecer, você não consegue se amar genuinamente. Exato. E sem se amar genuinamente, você não ama ao outro com a mesma intensidade. E é interessante que é um processo, né? Porque quando você se ama, você começa a olhar para os outros, né, com amor. Não tem como não olhar, não ter compaixão das pessoas. Por isso que essa jornada é interna, começa em você. E como a Eliane disse, é contínuo, não para nunca, não tem fim. Não pense que você vai chegar um dia que você fala, eu me autoconheço, pronto. Não é assim. Gente, basta Isso não olhar, para nunca. basta olhar quem era você, né? Uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. Você é a mesma pessoa? Com certeza não, né? E é por isso que esse conhecimento é constante. E só para concluir aqui, Edgar, uma coisa também muito importante. Antigamente, as pessoas olhavam para as terapias, né, para as sessões de psicanálise e tudo mais, como algo que tinha que levar um problema para ser resolvido. Graças a Deus, hoje, essa mentalidade está mudando. Porque as pessoas estão entendendo que esse autoconhecimento é sempre.
E a terapia é uma forma de auxiliar Se você autoconhecer. a encontrar esse caminho. Qualquer tipo de terapia, gente, não só psicanálise, tantas outras, levam você, começa a ajudar, te auxilia nesse processo de autoconhecimento. E hoje a gente percebe esse movimento, né? As Sim. pessoas estão buscando terapias como forma de autoconhecimento. É lógico, tem questões, né, pontuais ali que se querem trabalhar, A querem vida está melhorar, acontecendo, né? mas a vida está acontecendo. Então, assim, hoje eu tenho um problema, amanhã eu vou ter outro. E aí é identificar, né, o que causou esse outro problema. E aí vai todo, né, o processo. E quando você se conhece, fica muito mais fácil fazer Com isso, né? certeza. Gente, quando o papo é bom, a gente não vê a hora passar, né? Infelizmente, o nosso programa está Tá chegando ao acabando. final. Mas sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo, tá? Para conversar com vocês sobre mais autoconhecimento. Se você quiser acompanhar mais conteúdo como esse, você pode seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu é o @EdgarBim. E vocês também podem acompanhar a gente no YouTube. Tem o nosso canal no YouTube, que é o BIM91. Aproveita, se inscreve lá no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha os vídeos. Encaminha esse conteúdo para a gente que você acredita que esse conteúdo pode também fazer a diferença. E se você quiser tirar dúvidas ou marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, ou de hipnoterapia, ou de constelação familiar, é só mandar um WhatsApp para a gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.